fazer lá o miolo, eu tava quebrando a cabeça, gente, por causa do tamanho e tal. Enfim, eu vou nem fazer muito teste de impressão, porque eu sei que vai ficar um pouco menor as linhas, né? Mas não vai ficar feio, não. Essas capinhas aqui, ó, tá lá na minha lojinha. A intenção não era fazer tudo não, gente, mas vamos ver. Até pulou. Vamos aqui. Vocês estão na frente, eu não consigo ver. Acho que esse não. Ah, e 2 desse. Esses assim saem também. Gente, eu tenho até papel adesivo aqui, mas eu não vou fazer a capa com o gloss. Eu vou usar offset, tá? Como eu trabalho em feira, gente, é uma dica pra quem trabalha com encadernação e quer ir pra feira. Se você for ficar exposto ao sol ou à claridade, aconselho a se esforçar um pouquinho. Sei que vai ter gente que vai reclamar. Mas se eu fosse, né, vocês, eu usaria o offset, passaria cola de boa, porque vai te dar uma durabilidade maior, entendeu? As minhas coisas tá começando a desbotar agora, mas tipo, depois de um ano, sabe, fazendo feira de rua, feira em shopping, sabe? Agora eu tenho alguns produtos que eu fiz com o gloss e realmente tá desbotando e desbota muito rápido, tá, gente? Essa é uma dica, tá? Vira e mexe tem alguém que me pede dicas e tal, e essa é uma dica. Se você for fazer encadernação e tal, e vai trabalhar na feira, aconselho a usar offset e cola. Não quero, tem algum problema? Não, mas vai desbotar mais rápido. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Gente, é o mesmo dia. Tô aqui na loja do meu esposo. Minha impressora não queria mais imprimir, então tô usando a impressora dele de sublimação, gente. Tô usando no padrão mesmo. Terminando essa e, né, imprimindo o verso, aí termina. Falando nisso, ela terminou aqui. A bichinha acho que nunca trabalhou tanto como hoje, gente. Pera aí. Coloquei aqui para imprimir de novo. Agora a última impressão eu vou para casa. Não consegui fazer o que eu queria porque eu fiquei de olho nas impressoras, né? Eu fico olhando, gente, porque a loja tá aberta, né? Ui, ela parou aqui. Então, se tivesse imprimindo de boa, pelo menos eu conseguiria laminar, cortar algumas coisas, né? Mas aí eu parei pra ficar só olhando. Aí, gente, por enquanto eu tava lendo aqui. Eu Outpad, não sei. Depois eu vou ver se coloco aqui pra vocês. Tô lendo muito e-book. Lendo até demais. E, gente, eu ganhei um presente muito legal. Eu amei demais, gente. Olha, gente. Eu tô meio fofinha, né? Mas... Ó, gente, aqui tá várias coisas que eu tenho costume de falar, né? Ó, e uma delas eu tenho 2 filhos, né? Como vocês sabem. Pedro e Ítalo. Sendo que quando eu vou chamar os 2, sai Pedrítalo. Então tem muita coisa, sabe? Olha as frases que eu tenho costume de falar, sabe? É muita coisa, gente. É porque tem coisa que eu não posso falar. Mas, gente, é muito legal. Eu sou chamada também de coreana da Shopee. Hoje é dia de feira, várias coisas, cara. Olha, gente, eu amei. Eu jamais imaginaria que eu ganharia um presente assim, totalmente inspirado na pessoa que eu sou, sabe? Então, nossa, quando eu vi, meu olho encheu de lágrimas assim, gente, porque, tipo, foi uma felicidade. E pode ser, é uma coisa simples, mas quando você é lembrado, né?
É o presente de aniversário, que eu faço aniversário dia 13 de dezembro e hoje é dia 17 de março. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Gente, hoje é dia 18 e vai dar 9h30 da manhã. Já cortei já ali pra fazer os bottoms. E agora eu tô colocando a guarda aqui. Eu fui dormir. Nossa, eu não sei que hora eu fui dormir. Eu sei a hora que eu parei aqui. Eu saí do ateliê. Era quase 00h20. Aí ontem tivemos algumas surpresas. Minha laminadora, eu deixei ela aqui e fui beber água. E o Pedro foi e falou: tia, tá saindo fumaça. E quando fui ver a tomada. A tomada? É a tomada saindo fumaça. Aí, por enquanto, quando meu esposo foi ajeitar, que ele falou que foi só mesmo a tomada. Tava ajeitando, eu comecei a cortar papelão. Gente, eu tive que cortar esse papelão até ele ficar... Nossa, Ave Maria. Mas, enfim, deu tudo certo. Aí, quando foi de noite, o cotoco aqui de casa começou a passar mal. Mas hoje ele tá melhor. Fiquei um bom tempo lá na loja do meu esposo, imprimindo as coisas. Demorou bastante. E se eu tivesse aqui no ateliê, é que ele tava mexendo nas impressões. Então, se eu tivesse imprimindo aqui no ateliê, o tempo que eu fiquei lá embaixo esperando, dava pra mim ter agilizado, né? Laminado e tal. Mas, por fim, deu tudo certo e acabei que eu fiz uma coisinha a mais, né? Ontem, que era se desce, né? Coloquei nos post-it amarelo se desce. E eu separei. Separei não, eu fiz empastamento. Eu tava sem sono, daria pra ter feito um pouco mais. Eu acho que eu fui dormir quase 2h da manhã, gente. Dormi pouca quando eu deitei. Meu esposo já tinha, tadinho, até colocado comida pra mim no prato. Aí eu fui, comi um pouco, eu não tava com fome. Eu fiquei passando mal, né? Aí eu fiquei lendo um pouco. Depois eu fui dormir. Eu não vou ficar lendo muito não, porque senão eu fico entretida e... Mas eu acho que eu teria feito um pouco mais de coisa ontem, gente. Tomara que hoje eu já comece a costurar.
Tem umas coisas que eu tô em mente aqui, mas eu não sei muito não. Vamos ver mais pra frente, né? Tem uns moleskines ali que tem que só colocar guarda. Eu tô pensando em fazer eles, né? E tem algumas coisinhas aqui, eu vou ver se faço mais saquinho surpresa. Mas isso eu vou deixar mais pra frente, até porque dessa vez eu só vou trabalhar sexta e sábado. Então, quando é sexta, sábado e domingo, de um lado é melhor, né? Porque... Ah, eu coloquei assim, gente, por quê? Aqui eu não tirei o meu app quando vira, né? Preguiça, né? Já tava cansada, nem raciocinando. Aí eu falei e fiz o teste, mas ficou preso aqui. Eu tirei. Agora eu vou colocar a guarda. E todos esses cadernos aqui, gente, vai ser costurados, tá? Menos um. Não, menos um. Ao todo eu tô fazendo... Não era pra ser isso tudo não, sabe? Eu sou um pouco exagerada. Esse é o meu problema. A gente tô jogando as coisas no chão, mas daqui a pouco eu cato, tá? Porque tá deixando na mesa. Aí, era pra ser... Nem era pra ser 10. Eu fiz 10. Fiquei indecisa entre as capas. Aí depois eu fiz mais duas, que é tipo alegre, né? Aí eu falei, eu vou fazer mais duas capas. Não, mais dois cadernos, mas sem pauta. Por quê? Vira e mexe, tem gente que pede caderno sem linha. E aí esses coloridinhos, né? Eu vou usar só folha colorida nele. Aí, eu vou fazer cada caderno costurado com apenas 30 folhas, que no caso seria 60, né? Porque quando dobra, para não ficar um custo tão caro, tá, gente? E sair um pouco daquilo que muita gente faz. Na realidade, eu acho que só tem eu, a Grau, a Sul, cinco ou seis pessoas fazem encadernação. Eu também sou a única que faço espiral. Aí chamar um pouco os cadernos costurados, porque lá eu posso fazer caderno costurado. Então se eu tiver tipo, né, eu posso levar uns caderninhos daqui de casa e costurar lá pro tempo passar, gente, porque olha, ainda bem que eu, assim, a gente faz amizade e tal, né? A minha irmã é parceira. Mas, sei lá. A gente conversa, mas tem vezes que a gente sai um pouco, né? Vai fazer outra coisa, vai conversar com outras pessoas. Às vezes você não tá afim de conversar com ninguém, aí quando não tiver afim eu fico sentada na mesa. Mas é isso, gente. Vou colocar essa última guarda aqui. Eu vou... Então, isso aí teve as duas, né? As 14. E depois eu imprimi mais duas. Porque eu lembrei que eu tenho que reformar um plano diário. Então eu fiz também. E todas elas são... Todas não, apenas duas é com capas que eu não montei, tá, gente? Que é duas engraçadas, das leteirinhas do boleto e o outro lá. Depois eu mostro pra vocês.
Gente, é esses aqui, ó, que eu vou reformar. Tá aqui um tempo já, ó. E eu esqueci, eles ficaram guardados, eu esqueci deles e não tem como, por causa que o elástico já até... Aí eu fiz ali aquelas capas ali. Deixa eu ver onde que tá pra mostrar pra vocês. Aí essa e essa aqui, ó. Foi quando... Nossa, acho que foi o primeiro kit que a Amaranto tinha feito. E eu acabei comprando. Aí era o lilás e o rosa. E a gente... acabamos ganhando o miolo. Se eu não me engano, foi isso assim, tá, gente? Aí, tá com cola, tá, gente? Isso aqui foi capa com cola. Ah, e falando nisso, ó, eu tô usando essa daqui, ó. Ela é boa, tá, gente? A única coisa, assim, é que ela é bem mais rala do que Cascorês. E ela é rala perto da Tecbonds também, tá? Mas eu gostei dela, tá, gente? Ela se espalha bem melhor, por ser um pouco mais... rala, né? Do que... Não seria rala, né? Porque as outras são bem grossas. Nossa, Cascorês, então. E ela seca rápido, mas não tão rápido. Então dá tempo de, né, qualquer coisinha. Aí essa aqui é a capa do planediário. E essa aqui também é a capa do planediário. Ai, que lindas. Aí eu vou, já que eu tô aqui, as capas são menores, né? Então, já que eu tô com a guilhotina aqui, eu já corto alguma ponta que tiver que ajeitar. Eu tô sem espiral, eu acho, gente. Se eu tiver, eu tenho bem pouco. Se tiver retalho, se não tiver, eu vou ver se eu uso bem os espirais de ferro que eu tenho aqui, né? Eu tenho dourado, eu tenho rosé, tenho bronze. Bronze não, cobre. Aí vamos ver, gente. Essas duas capinhas aqui. Já acabei de separar aqui também, ó. Lá do Moleskine, isso que eu falei, ó. Mas já tá, já... Esse aqui, ó, eu fiz lá pra negócio de teste, tá, gente? Tinha muitas folhas que tinham sobrado aqui. Aí... Foi um tempo atrás, tá, gente? Eu tinha impresso muita coisa. Depois eu fui e mudei. Aí eu quis fazer uns Moleskine nesse... assim, colado. Essa aqui... eu fiz várias veias, tá vendo? Vamos ver. Aí tem 5 desse tamanho. Tem do unicórnio. Tem esse aqui. Tem desse aqui. Tem desse aqui. Ah, esse aqui, ó. Tem que ver, ó. Tá meio frouxo, parece. Ah, não, tá frouxo não. Tava era solto, não tava encostado. E esse aqui, eita, e esse aqui, ó. Ah, esse aqui tá solto. Tá solto. Depois eu vejo o que eu vou fazer com esse aqui. E é isso aí, gente. Meu vício das feiras de rua, gente. Eu nem sei se isso daqui eu... Ah, isso aqui eu cheguei a fazer. Cara, chega, tipo, depois do almoço, dá um sono, gente. Aí eu vou lá e pego esse daqui e fico fazendo. Esse aqui, sei lá, é o quarto, quinto... que eu já fiz, gente. É muito bom. E desde pequeno eu sempre gostei. Minha mãe comprava e eu ficava de olho grande. Esse também é o único que eu sei brincar. Tem um lá que é aqueles quadradinhos assim, ó, que você tem que juntar. Nossa! Ajuda as crianças no dever de casa, porque é fácil. Agora aquele nível Harvard, tá, entendeu? Ó, achei aqui, ó, 2 capas de plastificadas. E esses daqui, ó, achei 2.000. Então, eu vou ter que cortar um pouco as laterais aqui pra poder fazer esses cadernos. Eu vou ver se eu faço com de espiral na lateral. Tá, gente? E é isso. O que eu encontrei aqui? Ah, eu encontrei esses dois aqui, ó. Aquele que eu achava que o miolo já tava pronto, ó.
Eu pensei em fazer, tipo... Ai, meu Deus, qual é o nome daquilo? Blocado, sabe? Põe um bloco aqui do lado. Eu tenho uns post-it aqui, vou ver se eu coloco uns post-it na lateral. E esse daqui eu pensei fazer a mesma coisa, só que encadernado. E as folhas seriam tudo coloridas, tá, gente? Tadinha da minha bichinha, tem que limpar ela. Ela ficou um bom tempo parada, né? E grudou a colinha. Então, gente, separei alguns aqui, ó. Esses assim, com pauta, eu deixei tudo bloquinho igual, sabe? Aí os que não tem pauta, eu misturei as folhas. Acho que vai ficar bonitinho. Vamos supor, hoje a pessoa vai usar a folha frente e verso, né? Na cor rosa. E amanhã vai usar a verde. Eu usei as cores que tem na capa, tá? Aí não tem azul em uma. E na outra a capa é só rosa e a azul. Aí, né, aí eu deixei pra ficar tudo coloridinho, tá, gente? E o que eu tô fazendo? Como são 5... Aqui tem 5 folhas. Quando dobra se torna 10. E a guilhotina corta um pouco mais de 10 folhas. Então eu tô pegando o bloquinho e cortando várias, tá, gente? De um lado é até rápido e um pouco mais seguro do que eu com estilete. E fora que, tipo, o Ítalo, ele não tá tão bem, então tem que ficar vira e mexe olhando. Qualquer barulhinho eu já vou lá ver e, né, a gente fica meio que assim, a gente pode acabar se cortando. E também o dos meus gatos em cisma e ficar se roçando em mim. Então eu fico com receio de, né, machucar eles e me machucar também. Machucar eles no tipo, sei lá, eu tomar um susto e o negócio cair, sabe? O estilete. Gente, eu vou finalizar esse vídeo com bagunças aí atrás. E gravar o próximo, que eu já tô ficando sem memória no celular. Tchau, gente. Fique com Deus e até o próximo vídeo.